Já estava registrado, é só apertar. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho amado, Pai, nós queremos louvar, exaltar e bendizer o Teu nome. Nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui nesta casa de oração, pela Tua presença. Fala conosco, Senhor Jesus, Pai, através da Tua palavra, Pai, nós necessitamos, nós desejamos, Pai, ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, Pai, fala aos corações dos ouvintes nesta noite. Meu Deus, que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua graça, meu Deus, o Teu amor, Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, Senhor Pai, ter um entendimento, Senhor Pai, a revelação do Teu Espírito, Senhor Jesus Cristo, sobre nossas vidas, Pai. Meu Deus, que nossos ouvidos estejam atentos, Senhor Pai, à Tua voz. Fala conosco, Senhor Jesus, nós necessitamos, Senhor Pai, te ouvir, Pai. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, por isso, toma seu assento, amém? Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, nós chegamos hoje no ensino da primeira carta, ou primeira epístola, aos Tessalonicenses. Primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Glórias ao Senhor Jesus. Amém? 1 Tessalonicenses. Hoje nós vamos estudar a abertura de uma nova carta. Glórias ao Senhor Jesus. Nós já passamos aqui, irmãos, graças a Deus, por muitas cartas este ano. Vamos concluir o ano aí estudando Tessalonicenses, se Deus quiser. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, antes de abrirmos em 1 Tessalonicenses, deixe sua Bíblia aberta, por gentileza. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Amém? Nós vamos ler 4 versículos. Atos dos Apóstolos 17. Nós vamos ler 4 versículos, do 1 ao 4. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Aí nós vamos entender um pouco sobre esta igreja dos Tessalonicenses. Amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 17, capítulo 17, versículo 1 diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos, aqui está a criação ou a fundação da igreja de Tessalônica. Ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, enquanto ele estava viajando com Silas, o seu companheiro de missões. Nós temos alguns relatos aqui sobre a igreja de Tessalônica. Nós vemos aqui que Paulo e Silas, ao empreender essa segunda viagem, a qual ela começa ali no capítulo de número 16, no final do capítulo 15, começo do 16, nós temos o início da segunda viagem missionária de Paulo, a qual ele vai acompanhado de Silas, um servo do ministério, um ajudante de Paulo. E nós vemos aqui o trabalhar de Deus para que Paulo e Silas pudessem pregar nessa região e para que essas pessoas pudessem ouvir o Evangelho de Deus. E aí, com isso, nós podemos percebermos que, como já foi dito aqui nesta noite, todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas.
a partir do versículo de número 6 diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha só, irmãos, Paulo e Silas estavam passando, pregando a palavra de Deus, porém, olha só quem impediu-os de pregar a palavra. A palavra diz: eles foram impedidos por quem, igreja? Pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles foram impedidos pelo próprio Deus de pregar a palavra naquela região, porque não era o momento ainda. Deus, ele tem o seu trabalhar, o seu modo de agir, não era o momento. Deus tinha lugares para levar Paulo e Silas primeiro. E quando nós vamos no verso 7, diz assim: e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Eu não sei como está na sua tradução, mas aqui diz: o Espírito não permitiu. Na minha tradução diz: o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ou o Espírito Santo, ou o próprio Deus não lhe permitiu. Então, eles tentaram, eles foram para outra cidade, já que não podiam ir para a Ásia. Eles tentaram chegar numa cidade chamada Bitínia, mas o Espírito não deixou novamente. O Espírito Santo estava guiando Paulo e Silas nessa segunda viagem missionária. E aí, quando nós vemos, continuamos aqui no verso 8: e tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E quando eles chegam em Troade, irmãos, então Deus revela a Paulo qual era a vontade dele. E Deus faz isso por intermédio de uma visão, através de um sonho. Através de um sonho, Deus mostra para Paulo qual era o desejo do coração de Deus, onde Paulo deveria anunciar a mensagem. O verso 9 diz assim: e Paulo de noite teve uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então, Deus dá uma visão para Paulo, o homem clamando, pedindo por ajuda. Ele vem para a Macedônia, nos ajuda. Então eles entenderam que essa era a vontade do Senhor. Eles fizeram por um lado, o Espírito Santo falou: por aqui não. Eles fizeram por outro, o Espírito falou: aí também não. Quando eles foram para outra cidade, passaram a noite, o Espírito Santo mostra, dá esta visão a Paulo, e Paulo entende: é para a Macedônia que nós devemos seguir. Então, eles vão sentindo a Macedônia. É tão lindo isso, porque na Macedônia coisas maravilhosas acontecem. Duas igrejas extremamente importantes são fundadas. Porque quando eles chegam na Macedônia, é lindo isso aqui, irmãos. Eles passam na primeira cidade. A primeira cidade que eles chegam é uma cidade chamada Filipos, aonde eles fundam a igreja dos Filipenses. A igreja onde nós tivemos o prazer de estudar a carta aos Filipenses, a qual é conhecida hoje como a carta da alegria, porque é uma carta, irmãos, que fala de coisas tão maravilhosas na carta dos Filipenses. Foi a primeira carta que nós estudamos esse ano de 2023. Nós iniciamos a primeira sexta-feira do ano de 2023 estudando o primeiro capítulo de Filipenses. Então, a primeira igreja fundada é a igreja de Filipos, na Macedônia. E eles continuam a caminhar, a passar e a pregar. Eles vão enfrentar em Filipos resistência. Os irmãos conhecem a história do capítulo 16, onde em Filipos tem uma mulher que tem um espírito de adivinhação. Quando Paulo e Silas passam, ela fica dizendo: eis aí, servos do Deus vivo, vieram vos anunciar o caminho da salvação. Porém, Paulo repreende aquele espírito de adivinhação, que era um espírito demoníaco, e aquele espírito sai. Então a cidade se revolta com Paulo e Silas, os dois são presos, são açoitados. Os irmãos conhecem, eles
são colocados no cárcere, e aí depois nós vemos que mesmo no cárcere, à meia-noite, eles começaram a louvar na prisão, houve um grande terremoto de Deus, as cadeias se abriram, as cadeias se romperam, o carcereiro viu, perguntou: o que faço eu para ser salvo? Paulo respondendo com autoridade: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro foi salvo, a sua família foi salva, todos eles foram batizados, e acontece algo maravilhoso, irmãos. E assim nós acabamos o capítulo 16 e entramos então no capítulo 17, porque eles continuam seguindo viagem, eles passam por uma cidade chamada Anfípolis, e eles passam por uma cidade chamada Apolônia. Logo após passarem essas cidades, Paulo e Silas chegam a Tessalônica. Tessalônica, irmãos, hoje é uma cidade que pertence à Grécia. A cidade de Tessalônica existe até hoje. É uma cidade grega, uma cidade que está na Grécia. Naquela época, ali na região, irmãos, nós vemos aqui que Paulo, ele fala de ir para a Macedônia. Eu não sei aqui se já estava ali na região da Grécia ou se ainda era tudo Macedônia, mas pelos mapas bíblicos, históricos, estudando, Tessalônica ainda fazia parte da região da Macedônia. Hoje a Macedônia é um país pequeno. Então, quando eles chegam ali em Tessalônica, eles começam a anunciar a palavra de Deus. Então é importante nós entendermos como que foi a circunstância da criação desta igreja, para que nós possamos entender o propósito dessa carta. A carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, assim como as cartas que nós estudamos aqui, que foram escritas pelos apóstolos, o grande objetivo das cartas era sanar dúvidas dos novos crentes, dos novos convertidos. As pessoas se convertiam com a pregação do Evangelho, porém os missionários precisavam continuar indo, pregando a palavra. E aquelas pessoas ficaram com muitas dúvidas. Eles recebiam ali, talvez pergaminhos do Antigo Testamento, talvez pergaminhos das cartas que já haviam sido escritas, mas ainda assim não era suficiente para tirar todas as dúvidas. Precisava de uma carta direcionada para poder sanar a dúvida das pessoas. Então nós temos aqui a data aproximadamente que foi escrita a carta aos Tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica, que hoje fica na Grécia. Ela foi escrita aproximadamente no ano 51 depois de Cristo. E provavelmente Paulo escreveu durante a sua segunda viagem missionária, estando ainda em Corinto. Quando ele estava na cidade de Corinto, que ele está ali, ele escreve então esta carta à igreja de Tessalônica. É bom nós entendermos isso. Nós vimos aqui como a igreja ela foi fundada. Alguns historiadores vão dizer que esta carta ela foi escrita cerca de 2 a 3 anos depois da fundação dessa igreja, justamente porque para apoiar a fé dos novos convertidos. Amém? Vamos começar aqui a ler a carta. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Glória a Deus. 1
essa primeira parte, os primeiros 5 versículos desse capítulo 1, Paulo então está saudando a igreja, está aqui elogiando a igreja, porque eles haviam aceitado de bom grado a palavra do Senhor Jesus Cristo quando ela foi anunciada. Irmãos, a palavra diz, vamos lá entender, Atos 17, no verso 1, a palavra diz assim: e passando por Anfípolis, Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Verso 2, Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles as Escrituras. Então, a oportunidade que Paulo tinha de pregar, primeiro ele procurava sinagogas, onde tinha judeu, povo do seu povo. E na sinagoga ele pregava, anunciava que Cristo, Jesus Cristo, é o Messias. Então ele pregava. E nós vemos o tempo que Paulo prega, ele fica apenas 3 semanas, 3 sábados, pregando a palavra. E esses 3 sábados são o suficiente para que muitas pessoas cresçam no Evangelho. Olha só o que diz o versículo de número 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Então, olha só, versículo 4, Atos 17, 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Quem são esses alguns que creram? São os judeus que estavam na sinagoga. A palavra diz que Paulo disputava, ou seja, falava, pregava, ensinava para eles na sinagoga durante 3 sábados. E alguns deles creram. Alguns judeus creram, mas olha só a obra do Espírito Santo. E eles se juntaram com Paulo e Silas. E agora, e também uma multidão de gregos religiosos. Irmãos, a Bíblia não diz alguns, e a Bíblia não diz muitos gregos, ela diz uma multidão de gregos. Aleluia! Uma multidão de gregos religiosos começaram a andar com Paulo e Silas, e a Bíblia diz, e não poucas mulheres distintas. O que quer dizer mulheres distintas? Mulheres que pertenciam a uma classe da sociedade, mulheres que tinham uma certa status, uma certa posição, eram mulheres distintas, mulheres de respeito. E a Bíblia diz, e não eram poucas que seguiam Paulo e Silas. Então, durante 3 sábados pregando na sinagoga, os judeus, evangelista José Ricardo, alguns creram, mas uma multidão de gregos ouviram a palavra e creram. Muitas mulheres distintas ouviram a palavra e creram. Então nasceu a igreja de Tessalônica. Aleluia. Foi fundada a igreja de Tessalônica. E aqui nós vemos que uma multidão de gregos, em 3 semanas, eles aceitaram a palavra. Foi como semente em terra seca. Semente em terra seca sendo aguada, sendo adubada, sendo fertilizada. Eles eram como terra seca, ávidos pela água da chuva. Quando Paulo e Silas começaram a pregar, a Bíblia não dá relatos, mas Paulo diz que eles aceitaram com alegria. E Paulo se lembrava deles nas suas orações, lembrando da obra da fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança, porque eles receberam a palavra do Senhor Jesus com alegria. E Paulo vai dizer aqui, irmãos, Paulo ele não simplesmente disputou com entendimento, com inteligência. Isso aqui é tremendo. Ele diz, o Evangelho não foi pregado a vós somente com palavras, no verso 5 de 1 Tessalonicenses. Não pregamos somente com palavras de sabedoria, de inteligência, mas foi no poder, no Espírito Santo, com certeza, com convicção, e com amor, Paulo vai dizer.
somente do seu entendimento, não foi ensino somente do seu entendimento, mas Paulo diz, ele diz isso também para a igreja de Corinto. Não foi somente em palavra, mas foi no poder do Espírito Santo que nós anunciamos o Evangelho que transforma. Aleluia! Irmãos, quando eu leio Paulo dizendo que a palavra foi pregada no poder, sabe o que vem ao meu coração, irmãos? Em primeira coisa que vem ao meu coração, lembra da nossa conversão? Lembra quando nós ouvimos a palavra do Senhor nos atingindo como uma flecha em chamas? O nosso coração se derretendo, aquele coração puro de pedra sendo quebrada, palavra após palavra pregada, o Senhor ia moendo nossos corações. Aleluia! Só quem muda o coração do ser humano é Deus. Aleluia! A palavra do Senhor, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Aleluia! Aleluia! Irmãos, pode ser a pessoa mais fria do mundo, pode ser a pessoa mais insensível do mundo, mas se Deus quiser falar com ela na palavra, irmãos, ela se rende. Porque a Bíblia diz que não é com força nem com violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, irmãos, que as pessoas são transformadas. É uma promessa do Senhor Jesus Cristo no livro do profeta Ezequiel, irmãos. É Ele quem tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Aleluia. É o Senhor que quebra a dureza do coração do ser humano. Nós éramos duros antes de ouvir a palavra de Deus, irmãos. Nós éramos insensíveis. Nós éramos amargos, irmãos. Nós estávamos distantes de Deus, amigos dos deleites, amigos do mundo, amigos dos prazeres. Mas quando a palavra do Senhor nos encontrou, irmãos, quando a palavra de Deus encontrou o nosso coração, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, não tem ninguém que possa resistir à palavra do Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Quando Deus decide salvar, aleluia, Eduardo. Quando Deus decide que chegou a hora dele salvar, quando Deus decide que chegou a hora dele trabalhar, irmãos, aleluia, ninguém resiste à palavra do Senhor Jesus. Aleluia. O problema é que a gente quer que as coisas sejam no nosso tempo, na nossa hora. Às vezes a gente não vê a conversão do filho, não vê a conversão do esposo, não vê a conversão da filha, não vê a conversão do cônjuge. Mas Deus sabe o momento de trabalhar, Deus sabe a hora. Quando a palavra do Senhor ela vem de encontro, ela esmiuça o coração. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. A palavra do Senhor, irmãos, ela vem de encontro ao coração. Ela vai tirando todas as defesas, ela vai deixando a pessoa exposta. Aleluia. A palavra ao amor do Senhor Jesus. Aleluia. Eu ouvi um testemunho essa semana, irmãos, que eu achei tremendo. Eu vi um vídeo de um ex-terrorista. Esse homem ele foi terrorista integrante da Al-Qaeda. Ele foi integrante de um grupo terrorista. Ele disse que um dia, ele estava lá no meio das atividades dele, no dia a dia, um dia normal. Ele estava num dia normal lá no meio das atividades dele. De repente, ele pegou e disse que sentiu um tapinha no ombro. Ele pegou, olhou para trás e ele viu um homem. Ele olhou para esse homem olhou para ele e disse assim: eu te perdoo. Ele falou assim: quem é você para me perdoar? E do que você está me perdoando? Ele disse que aquele homem olhou bem para os olhos dele e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: mas quem é o Senhor? Ele disse que quando ele falou eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse que o coração dele foi tomado de um amor e ele se sentiu perdoado. Ele: mas quem é você que diz que me perdoa mesmo eu não te conhecendo e eu me sinto perdoado? Quem é você? E ele disse: eu sou Jesus, o Deus vivo. Aleluia. Quando chega a hora, irmãos, aleluia, aleluia, oh aleluia,
No Evangelho de João, no seu capítulo número 3, ele diz assim: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim convém que o Filho do Homem seja levantado sobre a terra. E ele diz assim: e quando eu for levantado sobre a terra, eu atrairei todos a mim. Aleluia. Oh, isso é tremendo. Eu estou sentindo de falar isso aqui, irmãos. Eu não ia pregar isso, eu não ia falar isso. Os irmãos conhecem a passagem da serpente de bronze levantada por Moisés. A Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, no livro de Números, que o povo de Israel estava rebelde ao Senhor. Então Deus mandou cobras, serpentes. A Bíblia chama de serpentes ardentes no meio do povo. E essas serpentes começaram a picar o povo e o povo começou a morrer. E o povo começou a clamar, falando: Moisés, ore, roga ao Senhor para que se aparte de nós essa serpente. O povo está morrendo. Josué foi falar com Moisés: o povo está morrendo, o povo está perecendo. E começou a morrer muita gente no meio do arraial. Então Moisés orou ao Senhor. E Deus falou para ele: pega o bronze, construa uma serpente, coloca ela no madeiro. Pega a madeira, constrói um madeiro, uma cruz, e coloca essa serpente lá. Moisés fez como Deus mandou, ele construiu a serpente, colocou ela na cruz e levantou aquela cruz no meio do arraial. E Deus falou para ele: todo aquele que olhar para a serpente será curado. Irmãos, tem muita gente que não entende isso. Jesus Cristo disse que, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, ele precisava ser levantado. E quando ele fosse levantado, ele atrairia todos até ele. O povo estava sofrendo por rebeldia. O povo estava morrendo pelo seu pecado. Deus deu uma solução para eles, que quando eles olhassem para aquela cruz, eles estavam vendo não a serpente de bronze, mas eles estavam vendo o seu pecado naquela cruz. E quando eles viam o seu pecado, eles viam a serpente naquela cruz, eles lembravam que por conta da sua rebeldia, por conta do seu pecado, Deus havia permitido que serpentes entrassem no arraial e os matassem. Então, quando o povo olhava para aquela cruz no deserto, eles se lembravam do seu pecado. Eles se arrependiam e eram perdoados. Aleluia. Da mesma maneira, Jesus Cristo, ele foi levantado numa cruz do Calvário. E todo aquele que olha para Cristo, aleluia, se arrepende, alcança perdão dos seus pecados e recebe vida, aleluia, porque ele foi o verdadeiro, aleluia, sacrifício vicário do Senhor Jesus, para nos salvar, para nos redimir. Aleluia. E ele disse: quando eu for levantado, todos atrairiam a mim. Sabe o que quer dizer? Aquele que considera olhar para Cristo, aquele que considera olhar para a cruz, ele é atraído imediatamente. Sabe, talvez a salvação ainda não chegou para aquele parente que você está orando. A salvação talvez ainda não chegou para o seu familiar que você está orando, porque ele ainda não olhou para a cruz. Mas quando ele olhar, Cristo disse: eu atrairei todos a mim. Aleluia. O dia que ele olhar para a cruz, oh, tem muitas pessoas que esperam o último minuto no leito de morte para lembrar: Senhor, lembra-te de mim, como aquele ladrão. Aleluia, aquele ladrão lembrou-se no último minuto. E Cristo disse: hoje mesmo estará comigo, Pai. Tem muita gente que gasta a sua vida e não olha para a cruz, mas Cristo disse: quando, aleluia, for levantado, todos atrairei a mim. Quando as pessoas param e olham para a cruz verdadeiramente e se arrependem, elas são atraídas por Cristo. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui
Eles ouviram a palavra de uma multidão de gregos e não poucas mulheres distintas e mais alguns judeus formaram a igreja de Tessalônica. E sabe o que é interessante, irmãos? Paulo ele escreve essa carta para corrigir, irmãos, um equívoco que as pessoas cometeram, os novos convertidos. Eles tinham dúvidas, porque Paulo passou pregando o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Porque aquele que crê não está condenado. Ele prega o evangelho, mas aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado, porquanto não creste no Filho unigênito do Senhor. Então ele passa pregando a vida eterna e as pessoas são atraídas por Jesus. E após 2, 3 anos, o que acontece? Alguns familiares, alguns entes queridos, algumas pessoas começam a morrer, começam a partir para a eternidade. Então o povo ficou confuso. Puxa vida, eu aceitei a Jesus, eu achei que fosse a vida eterna. Eles estavam confusos. Paulo precisava corrigir esse erro. A vida eterna de que Paulo pregou, de que Paulo falou, não era aqui, é lá. Aleluia. O povo estava ficando confuso. Como assim? Meu pai aceitou Jesus e morreu, mas ele tinha ganho a vida eterna. Realmente ele ganhou. Ele ganhou a vida eterna lá, com Cristo Jesus. Aleluia. Então por isso Paulo precisou escrever essa carta. É por isso que Paulo vai falar de mortos. É por isso que Paulo vai falar de ressurreição. É por isso que Paulo fala de arrebatamento nesta carta, para corrigir os equívocos dos novos crentes. Continuando, irmãos. Versículo de número 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Olha que coisa linda, meus irmãos. Nos atentar nessa parte A, antes de nós seguirmos. Lembra, irmãos, Paulo passava ensinando: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E olha o que ele diz para o povo de Tessalônica: vocês foram feitos nossos imitadores. Esse povo ele abraçou tanto o evangelho, eles abraçaram tanto essa palavra, irmãos, que eles estavam vivendo somente para Deus. Eles estavam vivendo somente para Jesus. Eles tinham total certeza que Cristo iria voltar para buscar a igreja naqueles dias mesmos. Porque Paulo, irmãos, os hinos passaram pregando, anunciando: olha, Cristo está vindo aí buscar a sua igreja, hein? Quem crê nele tem a vida eterna. Jesus está voltando. E eles receberam a palavra. E Paulo teve que corrigir os erros. Sabe por quê? Porque eles já estavam pedindo conta do emprego. Eu vou aproveitar meus últimos dias em casa com a minha família. Jesus está voltando. Eles tinham pedido conta dos seus empregos. Eles estavam, irmãos, vivendo somente para Cristo. Paulo precisa escrever para corrigir isso na igreja. Que eles tinham que viver uma vida sim, santa, piedosa, mas no meio da sociedade, aguardando a volta de Cristo. Não deixar de fazer as coisas. Então isso acontece na igreja de Tessalônica. Então Paulo, ele continua aqui: recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. E olha só, as condições não eram as melhores para receber a palavra. Paulo diz aqui: eles receberam a palavra com alegria, mas foi com muita tribulação. O povo já estava sendo perseguido, José. O povo já estava passando, irmãos, por perseguição. Paulo e Silas, eles estão vindo para cá, viajando, mas eles estão passando, cada cidade que eles passavam, eles eram perseguidos. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos 16 e Atos dos Apóstolos 17, sabe o que acontece lá em Tessalônica? Por que eles têm que sair de Tessalônica? Porque os magistrados principais da cidade, olha só,
muita gente começa a seguir eles. Aí os prefeitos da cidade, eles se reúnem para expulsar Paulo da cidade. Porque eles falam, olha só a mensagem que chegou na prefeitura de Tessalônica. Esses aí, que andam alvoroçando o mundo inteiro, já chegaram aqui. Oh, glória! Esses alvoroçadores, eles estão alvoroçando o mundo, estão colocando o mundo de cabeça para baixo, eles já chegaram aqui. Foi essa mensagem que chegou lá na prefeitura de Tessalônica, irmãos. A ponto dos magistrados da cidade terem que ir lá falar para Paulo e Silas se retirar da cidade. Os alvoroçadores deste mundo, oh glória! Aleluia! Aleluia, irmãos! Você tem ideia do que é isso? Irmãos, eu não estou falando de uma cidade pequena. Eu não estou falando, irmãos, de um vilarejo, não. Tessalônica era uma cidade importante, um importante centro comercial, porque ela estava numa rota romana, uma estrada romana chamada Via Equinate. Essa estrada romana, irmãos, ela pegava ali na parte da Europa, ela cruza boa parte da Europa, irmãos, vai até o início ali da Ásia. Só para você ter uma ideia, irmãos, hoje, eu procurei, hoje essa Via Equinate ainda existe alguns rastros dela, existem alguns pedaços dela ainda que você pode visitar. Se você for para Macedônia, tem lá um pedaço da Via Equinate. Se você for para a Itália, tem um pedaço da Via Equinate. Então ela cruza a Macedônia, cruza a Albânia, cruza alguns países. Então é uma estrada que tem mais de 2000 anos e existe até hoje, irmãos, parte dessa estrada. Então isso, irmãos, naqueles dias era uma rota comercial. Então essa rota passava em Tessalônica. Então Tessalônica tinha gente do mundo todo. Tessalônica era uma cidade grande para aquela época. Alguns historiadores, irmãos, dizem que tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Um pouquinho menor que Taubaté, mas maior que São José, maior que Pina. Aliás, São José não, desculpa. Maior que Tremembé, maior que Pina. Um pouco menor. Taubaté, irmãos, tem 350 mil habitantes. Lá tinha 200 mil habitantes aproximadamente, ou seja, era muita gente. E Paulo e Silas ficando 3 semanas na cidade. Foram lá na prefeitura, esses alvoroçadores aí, esse povo que está colocando o mundo de cabeça para baixo, pregando essa mensagem, já chegaram aqui. Oh, glória! Aleluia! Irmãos, a igreja tem que fazer a diferença onde chega. A igreja tem que fazer a diferença onde ela está instalada, irmãos. Aleluia! Está faltando os alvoroçadores de Cristo, irmãos. Está faltando mais alvoroçadores, irmãos, nos nossos dias. Oh, glória! Aleluia! Como diz o meu avô, irmãos, Paulo e Silas chegou botando fogo na quiçaça. Aleluia! Então, irmãos, mas o povo recebeu a palavra com alegria, mas já começou a perseguição, a tribulação. Porque, irmãos, Paulo e Silas foram expulsos. E aí aqueles que aceitaram, como é que ficou? E aí? E aqueles que tinham aceitado a palavra? Paulo diz que eles receberam a palavra debaixo de muita tribulação. Eles foram atribulados, irmãos. Por isso Paulo escreve a carta também para fortalecer a igreja, dizendo de maneira que fosses exemplos para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Versículo número 7. Eles permaneceram firmes mesmo no meio da provação. Paulo chama eles de exemplo. Oh, glória! Aleluia! Paulo chama eles de exemplo de crente para os crentes da Macedônia e para os crentes da Acaia, outra região ali da Ásia. Maravilha, José! Já pensou? Os crentes convertidos de 3 semanas, irmãos, era exemplo. Crente novo convertido em 3 semanas estava sendo exemplo para os outros. Jesus amado, hein? 3 semanas de discipulado foi o suficiente para esses crentes viver uma vida abençoada.
coisa, né, irmãos? Glória a Deus. Olha só, porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. O povo não só recebeu, mas eles fizeram como aquela mulher samaritana, lembra? A mulher samaritana no poço, conversando com Jesus. Jesus fala para aquela mulher, prega para ela. O que ela faz? Ela vai na cidade, ela prega para todo mundo. Ela vai pregar para eu encontrei o Messias, vem ver. Aí Paulo dizendo para eles: olha, não preciso mais falar da sua fé em lugar nenhum, porque não somente na Macedônia onde vocês vivem, nem no país vizinho, na Acaia, mas já se espalhou por todo mundo. Oh glória! Oh aleluia! O povo, irmãos, eles viviam em função da palavra que receberam. Versículo 9: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada tivemos para convosco, e como dos ídolos os convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Era um povo idólatra, eram gregos, irmãos, na sua grande maioria, a grande multidão era de gregos. E o que nós vemos no capítulo de número 17 de Atos? Nós vemos que Paulo ele dá um pouquinho mais de detalhes dos gregos, como eles eram supersticiosos e como eles eram idólatras. Quando Paulo chega em Atenas, na Europa, quando ele chega em Atenas, irmãos, Paulo fica abismado, que ele chega na praça de Atenas, tem várias estátuas erguidas a vários deuses diferentes. Tinham muitas divindades na praça, e os gregos ficavam lá conversando, oferecendo oferendas para aqueles deuses. E Paulo ele usa de estratégia porque havia uma estátua erguida, escrita assim: ao Deus desconhecido. Oh glória! Esse Deus desconhecido se tornou conhecido, aleluia, naquelas pessoas, por intermédio da vida de Paulo e Silas, irmãos. Paulo diz: ei, cidadãos gregos, eu vos anuncio hoje esse Deus desconhecido. Oh glória! Aleluia, desconhecido para vós, mas Paulo conhecia bem. Aleluia. Aleluia. Paulo anuncia a palavra, irmãos, e eles se convertem, eles largam seus ídolos, largam a idolatria para servir ao Deus desconhecido. Glória. Aleluia. Irmãos, os gregos tinham um panteão de deuses, nós conhecemos hoje, porque é fácil, irmãos, a mitologia grega é muito conhecida. Quem nunca ouviu falar de Zeus? Quem nunca ouviu falar de Atena? Quem nunca ouviu falar de Hades? Quem nunca ouviu falar de Hércules? Quem nunca ouviu falar, irmãos, de tantos deuses que os gregos tinham? Aleluia! Mas a palavra diz aqui, Paulo diz: vocês abandonaram todos os seus ídolos para servir ao Deus verdadeiro. Aleluia! Quando Paulo anunciou o Deus desconhecido, irmãos, não tinha mais, aleluia, para Zeus, não tinha mais para Hera, não tinha mais para Hércules, não tinha para ninguém, irmãos, aleluia, eles se converteram. A glória. Aleluia. Aleluia. É tremendo. Aleluia. O Espírito Santo traz ao meu coração, irmãos. Sabe, aquelas pessoas que estavam na Grécia, eles adoravam os deuses que eles conheciam porque ouviam histórias, ouviam falar. Aleluia. E na mitologia grega, os deuses viviam totalmente separados da humanidade, lá no Olimpo, no monte distante, lá em cima. Eles não estavam nem aí com a humanidade.
Na mitologia grega, os deuses eram totalmente separados, superiores. Eles iam para a terra, pegavam o que queriam, faziam o que queriam, matavam as pessoas, porque eles não estavam nem aí com o ser humano. Isso é a mitologia grega. É por isso que nós vemos lá, Zeus vinha, dormia com as mulheres, aí tinha o semideus, tinha Hércules, tinha Poseidon, tinha os seus semideuses lá, os filhos dele. Os deuses vinham, dormiam com as pessoas, tinham relações com as pessoas, criavam semideuses, usavam as pessoas, descartavam, não estava nem aí com o ser humano. Era isso que eles aprendiam de Deus. Aí chega Paulo, um judeu, falando do Deus desconhecido, falei, esse Deus é diferente. Ele não mora no Olimpo, mas ele mora no céu. Oh, aleluia! Aleluia! Ele se importa com você. Oh, glória! Ele não vem para a terra para usar as pessoas, mas ele mandou o seu filho para morrer no seu lugar. Aleluia! Ele não veio para a terra brincar com o sentimento humano, mas ele veio para trazer salvação. Oh, glória! Oh, aleluia! Aleluia! Cadeias foram quebradas no coração daqueles gregos, irmãos. Eles se renderam, aleluia, ao poder do Evangelho. Aleluia! O Deus desconhecido se provou o Deus verdadeiro naquele dia. Aleluia! Então, irmãos, para encerrar aqui, verso 10 do capítulo 1, e Paulo dizia: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Glórias ao Senhor Jesus. Como eu disse, irmãos, Paulo pregou para eles a salvação, os últimos dias, a ira futura, o arrebatamento da igreja. E eles se agarraram naquilo. Aleluia. Porque, irmãos, talvez viram a iniquidade, viram o pecado se multiplicando na sociedade. Quem sabe Paulo anunciando, fala: olha, um dia Deus vai trazer juízo a toda essa maldade que o ser humano está fazendo. A ira de Deus vai se manifestar e Ele julgará cada um segundo as suas obras. Não vai ficar nada impune, irmãos. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, irmãos. Tudo que nós fizemos vai ser julgado. Cada maldade do ser humano vai ser julgada diante de Deus. Aleluia. Só que para quem crê em Cristo Jesus, irmãos, para quem é salvo em Cristo Jesus, Paulo anunciou: Ele te livra da ira futura. Aleluia. A ira de Deus não é para crente, irmãos, não é para quem crê em Cristo Jesus. A ira de Deus não é para a igreja, irmãos. A ira de Deus é para aqueles que viraram as costas para Deus. A ira de Deus é para aqueles que não olharam para a cruz, para aqueles que não querem ter um encontro com Cristo. Como eu disse aqui hoje, irmãos, a oferta é verdadeira, o convite é verdadeiro. Cristo disse: todos atrairei a mim. Quem olhar, irmãos, aleluia, vai ser trocado. Quem olhar para Cristo tem salvação. Quem olhar para a cruz tem arrependimento, tem perdão dos pecados. Aleluia. Aleluia. Essa é a oferta de Jesus a toda a humanidade, irmãos. É só olhar para a cruz. Aleluia. Para a obra que foi feita, irmãos, que trouxe salvação para nós. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando para estar encerrando. Glórias a Deus. Coloque de pé, você que pode, em nome de Jesus. Amém? Você que está assistindo a sua casa, vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho amado, Pai, nós queremos louvar, exaltar e bendizer o Teu nome. Meu Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que foi ministrada nesta noite. Continua, meu Deus, a falar aos nossos corações, Pai. Meu Deus, que esta palavra que foi ministrada, Senhor, Pai, como semente plantada em uma terra deleitosa, Senhor, Pai, ela possa germinar, Pai, em nossos corações e produzir frutos e vidas, Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, Pai, a cada ouvinte nesta noite. Fortalece a nossa fé, Pai. Fortalece-nos, Pai, na Tua